Mais uma vez aqui agradecendo a oportunidade pelo convite, pela Associação Espírita Anjo Ismael, para esta palestra a nossos irmãos estudiosos, seguidores e também admiradores da doutrina espírita. O tema que nós vamos estar abordando hoje, ele é um tema que já foi assim muito discutido pelos filósofos do passado, na época do Cristo, e até ainda nos dias atuais é muito discutido aí nas redes sociais e também pelas grandes mídias. O tema que nós estamos trazendo hoje é muito profundo e nós vamos dar algumas pinceladas neste assunto, que é em busca da liberdade. Nós sabemos que nós, seres humanos, aqui no planeta Terra, vemos que o nosso planeta é um dos melhores lugares para empregar a nossa evolução, os conhecimentos, as nossas experiências, e também para nós estarmos trabalhando para eliminar os nossos preconceitos com resignação também, né? Mas para isso é preciso coragem para enfrentar a nossa realidade. Segundo os estudos, a sociedade ela vive, a sua maioria, em um mundo imaginário, um mundo que na realidade ele não existe. Então, para a gente entender a nossa realidade, essa liberdade, é preciso muita coragem, porque nós trabalhamos aí em busca desta liberdade, mas uma liberdade sádica para beneficiar a nós mesmos, em benefício de si mesmo, né? Então, a liberdade, ela não dá o direito, por exemplo, de nós sairmos por aí fazendo o que bem quer, porque tem suas regras a ser seguida, tanto no mundo físico, no mundo espiritual, porque é regido através de leis, né? Temos aí também as leis cósmicas, que são as energias. Nós, seres humanos, estamos constantemente em busca desta liberdade para conquistá-la. Mas como vamos conquistar esta liberdade de fato? Não esta liberdade que nós vemos aí sendo apregoada pela grande mídia, mas uma liberdade em que nós devemos conquistar com sabedoria, sem ultrapassar as regras, né? Entender as leis em que estão inseridas nesta liberdade, neste livre-arbítrio, a lei de ação e reação, porque tudo que nós fazemos, seja de bom ou de ruim, temos aí a lei de ação e reação, que é a lei do retorno pelas ações que nós praticamos. E daí nós teremos os resultados dessa semeadura também, né? Então, é essa liberdade que pode ser vista como meio de evolução, e, na verdade, ela também pode ser uma tragédia, depende das ações que nós estamos tomando, de forma que nós estamos conduzindo a nossa vida com essa liberdade que tanto se fala. Então nós vemos aí especialistas fazendo palestras, falando da liberdade, como nós também estamos falando aqui, mas estamos falando de uma outra liberdade. Nós temos a liberdade, sim, da expressão, o direito de ir e vir, né? Agora, a questão é não saber usufruir dessa liberdade com consciência, não saber usufruir com sabedoria. Isso acaba em tragédias, em consequência, devido às nossas atitudes errôneas. Então, a liberdade que nós estamos falando aqui é de uma liberdade com consciência, com sabedoria, uma liberdade sadia, uma liberdade que vem a significar a nossa evolução para nos melhorar como ser humano.
Agora, a questão que tipo de liberdade que nós estamos buscando? O que estamos fazendo também com essa liberdade que tanto nós queremos ou que nós temos em nossa vida? Nós vemos que, em nome da liberdade, as pessoas muitas vezes ela acaba sendo escrava dos vícios em função do livre-arbítrio. Olha que interessante, livre-arbítrio. O livre-arbítrio nos dá o direito de fazer o que nós quisermos da nossa vida. Mas aí há um outro fator muito interessante, que é a lei de ação e reação, né? Então, liberdade, livre-arbítrio é muito bom, mas é preciso que tenhamos muito cuidado, porque essa liberdade, esse livre-arbítrio pode fazer com que nós venhamos a nos sucumbir. Então, a liberdade que o Cristo nos propõe é essa liberdade de que eu estava falando antes, a liberdade sadia, é essa liberdade com compreensão, com consciência, com sabedoria, é uma liberdade em que nós vamos trabalhar ela em nossa vida com moral, com ética e também com muita responsabilidade. Então essa é a liberdade em que nós estamos aqui tratando hoje. Não essa liberdade que as pessoas se extrapolam, passa dos limites, né? Porque o planeta Terra é um ótimo lugar para nós aproveitarmos, ter essa liberdade. Mas ter essa liberdade, que é um ponto benéfico aqui no planeta Terra, para nos preparar para ter essa liberdade verdadeira, né? A liberdade do nosso interior, a liberdade mais autêntica, a liberdade que se fala no contexto evangélico, que é diferente dessa liberdade tão concorrida pelo homem aqui no planeta Terra. Então vejamos, essa liberdade concorrida, tão falada pelos homens aqui no planeta Terra, são liberdades que podem nos levar à condição de escravo. Quanto essas liberdades, existem outros fatores, né? Fatores que levam ao idealismo do culto da independência, que na verdade não temos essa total liberdade como se prega, né? Porque todos nós aqui somos dependentes uns dos outros. Não existe assim, eu tenho a liberdade de fazer o que eu quero, de tomar as decisões que eu quero. Então nós devemos tomar muito cuidado com as decisões que algumas vezes, em nome da liberdade, nós tomamos, e isso acaba nos resultando grandes prejuízos para a nossa vida, né? Então nós vemos, por exemplo, duas pessoas caminhando junto no deserto. Isso cabe um respeitar o direito do outro. Isso quer dizer o quê? Que não existe a liberdade absoluta. Um tem que respeitar o outro. Tem limites, né? E nós não podemos ultrapassar esses limites. Então, Deus, veja como que Deus é tão sábio. Ele conhecendo o homem, os seus instintos, as suas naturezas, né? Devido ao mau uso desse livre-arbítrio, a inclinação para as más tendências, então Deus criou as leis. Existem as leis do universo, as leis espirituais, existem também as leis dos homens, instituídas com seus diversos códigos penais. Veja só, o próprio o homem cria lei para puni-lo, sabendo das suas inclinações, das suas tendências. Por que criou-se as leis? Para exatamente estar nos colocando este limite, né? Porque nós, seres humanos ainda, somos movidos pelo egoísmo,
movido pelo o orgulho, porque são capazes ainda de atitudes atrozes em nome dessa liberdade. Quantas pessoas que acabam provocando grandes prejuízos ao outro em nome dessa liberdade, por desrespeitar o direito alheio, por ignorar a lei de ação e reação. E aí, quando nos bate o arrependimento, às vezes não dá mais tempo para nós voltarmos atrás para fazer essas correções. Então, a liberdade, ao mesmo tempo que essa liberdade que nós queremos, ela é uma liberdade que é benéfica e, ao mesmo tempo, ela pode ser perigosa. Um exemplo, um carro que é um excelente meio de locomoção do ser humano, mas conduzido por um condutor irresponsável, pode significar uma grande catástrofe na vida dele, das pessoas e daquelas que estão trafegando naquela via naquele momento, assim colocando em risco a vida de muitas pessoas. Temos a liberdade de colocar a velocidade que quiserem naquele veículo que estamos conduzindo na rodovia, mas sabemos que tem as consequências. A lei de ação e reação, não é à toa que vemos que o trânsito é regido por leis, porque sabe-se que, mesmo ainda sendo regido por leis, nós ainda ultrapassamos essas leis do trânsito, como nós vemos aí constantemente. Então, essa liberdade, muitas vezes, ela tem levado milhões de pessoas a sofrerem sequelas diversas, por não saber trabalhar com ela, colocando-se em momentos de desespero, e aí acaba até com essa liberdade buscando os lenitivos, anestésicos, para sarar suas feridas internas, do seu íntimo, para se libertar, geralmente, através dessa liberdade, buscando aí a bebida, a droga, roubando em nome dessa liberdade. Eu tenho uma liberdade de sair por aí fazendo o que eu bem entendo, ou seja, como diz, o que dá na teia, né? Roubar, traficar, usar outros meios para até mesmo acalentar esse vazio existencial que inúmeras vezes acabam levando as pessoas às suas derrocadas, nos seus excessos de todos os tipos, em nome dessa liberdade, que na verdade são liberdades que acabam terminantemente levando o ser humano às prisões, aos meios do escravismo, que na realidade são coisas provocadas pelas ações do próprio homem. Então, que nós tenhamos muito cuidado em saber trabalhar com essa liberdade. Então, a busca pela liberdade, o ser humano, ele às vezes se coloca à beira da destruição, colocando no caminho do abismo e provocando inúmeras situações, como as doenças, ações de violência, que termina levando a pessoa ao fundo da sepultura da solidão. Então, tomemos muito cuidado em procurar saber qual a liberdade que nós estamos cultivando na vida e também no meio social que nós estamos vivendo. Saber separar o certo do errado, como diz na mensagem do Evangelho, separar o joio do trigo. Então, todo cuidado é pouco e procurar ver o que estamos cultivando através dessa liberdade, que na verdade, futuramente, pode significar a nossa condenação, a nossa decadência em nossa vida. Então, vejamos, por exemplo,
a liberdade de pensamento, né? A liberdade de pensamento não tem limites para nós pensar, né? E esses pensamentos, eles geram ondas. Essas ondas pode ser positiva ou pode ser negativa, dependendo do nosso pensamento. E aí vem um outro fator, que é a lei da ação e reação, ou seja, a lei do retorno. Às vezes, desejamos mal ao nosso próximo, cedo ou tarde estará retornando aquilo que nós desejamos ao nosso próximo. Vejam bem aí o que nós podemos estar fazendo com essa liberdade em nossa vida. Então, devemos tomar os devidos cuidados, porque dizem os estudos que os pensamentos, eles criam formas, eles se transformam. Então, vejamos que em nome da liberdade, deste livre-arbítrio de pensar, de desejar, que geram energias cósmicas, né, que estão girando constantemente em torno de nós. Então devemos ter toda a atenção nos nossos pensamentos que emitimos no universo. Então nós vemos aí, na questão 834 do Livro dos Espíritos, que diz que nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos diante de Deus, que somente Ele pode decidir com a sua justiça, né, com relação a nossas ações. Que a liberdade, de fato, segundo diz a doutrina espírita, que a liberdade de fato não existe na sua totalidade. Vivemos através de limites. Temos leis e não somos libertos plenamente. E, como exemplos, não temos aí o direito de tirar a vida, não temos direito de usufruir do produto alheio, não temos o direito de matar, nem roubar, praticar atos de violência contra o nosso próximo. Mas em nome dessa liberdade, desse livre-arbítrio, às vezes nós colocamos aí os pés pelas mãos, como dizem na linguagem popular do nosso dia a dia. Então, como diz o Cristo no seu Evangelho, não fazer ou desejar ao outro aquilo que não quer para si. Então ele nos convida a despertar a nossa consciência e refletir antes de colocar em prática aquele planejamento que nós estamos evidenciando contra o nosso próximo. E não só contra o nosso próximo, mas na verdade contra nós mesmos também, porque temos aí as leis de ação e reação que cedo ou mais tarde serão aplicadas em nossa vida. Então, em nome da liberdade, nós presenciamos na sociedade moderna pessoas envolvidas em escândalos, que é uma vergonha para a família, para as pessoas do seu dia a dia, do seu convívio, por eles atropelarem, né, a sua moral, os seus costumes, e aí são motivos de noticiários, de críticas, de comentários nas redes sociais, na sociedade. Então é preciso que nós fiquemos em alerta com essa nossa liberdade, porque ela pode ser, na verdade, um perigo e que pode acabar nos levando para o fundo do poço, né? Então, por que tudo isso? Fruto do nosso orgulho, do nosso individualismo, do nosso egoísmo. Então é bom nós observarmos o que nós estamos fazendo na sociedade com essa liberdade, para não ser um motivo de desconfiança, de descrédito, fruto do que? Resultante das nossas torpezas como ser humano. Então, o excesso, em nome desta
liberdade leve o homem exatamente à sua condenação, resultante da sua imoralidade, por agir nessa ignorância, no individualismo, nesse orgulho, né, de poder achar que pode sair por aí praticando atos errôneos na sociedade. Então, nós vemos pessoas, por exemplo, que usam o poder e a riqueza, achando que tem a liberdade de tripudiar o seu próximo, de desrespeitar, menosprezar, se acha nesse direito. O poder e a riqueza, ela é realmente muito bom, mas também não deixa de ser uma prova, porque vai depender das ações que nós praticamos com esse poder e com essa riqueza em nome do livre-arbítrio e da liberdade. Porque não esqueçamos que tem a lei de ação e reação. E aí depende das atitudes que nós estamos tomando em nome desta liberdade que é tão falada, tão perseguida e cultuada na nossa sociedade. Então, quando falamos de liberdade, quem tem liberdade de fato na totalidade é Deus, porque Deus tem consciência, Deus tem poderes, Deus tem decisão e Deus sabe achar o que é mais conveniente a nós. Nos resta entender que a liberdade, como ela tem limite, né, ela começa e termina exatamente onde começa o direito do nosso próximo. Então, é respeitar aos direitos, as leis e saber fazer o bom uso destes direitos, que acaba muitas vezes por não usar de forma correta, termina em seríssimas complicações resultantes desses abusos que nós praticamos. Então nós vemos que nós no planeta Terra estamos em busca desta evolução e nós temos a liberdade e o livre-arbítrio de escolher o caminho que nós devemos seguir. Porque nós, seres humanos, ainda somos uma obra inacabada, uma peça cheia de defeitos, distante da perfeição, né? Não passamos de protótipos, ou seja, rascunhos humanos, necessitando de passar por diversos processos de burilamento. Assim como fazem os ourives, né, com uma pedra bruta de diamante, que neste processo, de processo em processo, ele vai transformando essa peça, né, até chegar à sua totalidade da perfeição e a vir fazer parte da coleção, né, a ser colocado nas vitrines de joias raras. Então nós somos ainda essa pedra bruta e tem que ser burilada para realmente se tornar, na verdade, a imagem e a semelhança de Deus. Para a gente ser realmente essa imagem e essa semelhança atingindo a nossa perfeição. Então nós temos aí a liberdade de escolher ser ou não ser uma joia rara. A perfeição da qual tanto se fala no Evangelho do Cristo, aí vai depender de cada um de nós ver que liberdade que nós estamos buscando, né? Libertar do quê? Libertar daquilo que nos escraviza para nos transformar em seres realmente perfeitos. Porque dentro de nós sabemos que lampeja aí o sinal da luz divina do Criador. Mas para essa luz realmente ela vir à tona, é preciso que nós façamos aí uma faxina interior para sermos mais leves, mais amáveis, passar a ser compreensível, buscar e entender essas riquezas que o Mestre dispõe através dos exemplos do seu Evangelho.
riquezas que estão dentro de cada um de nós. Aí cabe nós ir nos burilando, nos trabalhando, que é lógico, que não é do dia para a noite. Isso é a conta-gota, porque nós temos ainda dentro de nós os nossos defeitos, que são frutos da nossa ignorância, dos vícios, da avareza, do ciúme, da inveja e outros meios, né? E outras qualidades ruins que são fatores de desequilíbrio, né? Que nos leva à corrupção, não só a corrupção da apropriação indébita, mas nós estamos aí constantemente nos corrompendo de várias formas, porque ainda somos verdadeiros prisioneiros, e no tocante, isso que nos prende precisa ser removido dentro de cada um de nós. São fatores que existem internamente e que nós precisamos nos libertar para ter essa verdadeira liberdade. Então nós vemos aí que nós temos os resquícios da pobreza de vidas passadas. Para resolver a situação, é necessário laborar o espírito no seu ético moral. Como? Nos educando a cada passo nas ações do nosso dia a dia e procurando eliminar essas ignorâncias que acabam nos precarizando como ser humano, que são verdadeiras pedras de tropeço em nossa vida, em nossa jornada. Então, que nós procuremos aí estar nos libertando do supérfluo, desse mundo material, que está longe de ser entendida essa liberdade em que é falada nas entrelinhas do Evangelho. Se a humanidade estivesse realmente cultuando a liberdade mencionada pelo Cristo, nós não estaríamos sendo observados como seres entendidos, mas sim como seres evoluídos. Nós achamos que somos evoluídos, mas na verdade nós somos entendidos. Então nós fazemos essa confusão da evolução tecnológica, científica, com a evolução do nosso intelecto moral. Então essa liberdade que o Cristo menciona nos seus evangelhos não passa de um sonho na vida da humanidade. Talvez em dezenas ou talvez em centenas de reencarnações, nós passaremos realmente a conhecer a liberdade que tanto se fala, se menciona, se explana nas preleções evangélicas, nas religiões do mundo. E ainda estamos muito, mas muito longe desta liberdade em qual o Cristo nos deixa nas mensagens dos seus evangelhos, que não tem nada a ver e que está absolutamente distante desta liberdade em que nós vemos se falar todos os dias na nossa chamada sociedade moderna. É isso. Obrigado e boas reflexões a todos nós.